no capítulo 5 de Deuteronômio, a gente vê a repetição da lei, os 10 mandamentos sendo repetidos na íntegra, todos eles. Foi justamente esse termo, a repetição da lei, que deu o nome para o livro, Deuteronômio. Em grego se diz Deuteros nomos, a repetição da lei. Então no capítulo 5 você vê a lei sendo repetida, os 10 mandamentos sendo repetidos. E você vê aqui também a menção do 4º mandamento, a guarda do sábado. Versos 12 e 13, onde a gente lê o seguinte: Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Esse mandamento ele não só fala para nós guardarmos o sábado, mas para nós fazermos todos os nossos deveres durante 6 dias. Esse mandamento fala da nossa eficiência durante a semana. Nós precisamos ser bons profissionais, nós precisamos ser pessoas trabalhadoras, e é justamente uma quebra de mito que nós vemos aqui nesse mandamento. Quando as pessoas pensam que a gente está querendo guardar um dia porque a gente não quer trabalhar, porque a gente é preguiçoso, é justamente o contrário. É porque a gente trabalhou bastante durante a semana e a gente quer um dia para descansar, a gente precisa de um dia para descansar. Esse dia quem nos deu foi Deus. Então, esse caso da gente separar o dia de sábado para as coisas de Deus também tem a ver com a nossa espiritualidade. Quando nós separamos esse momento para Deus, nós santificamos esse dia de sábado, nós acabamos gastando tempo com Deus e nos santificando, ganhando mais poder espiritual. Então, se nós queremos ser pessoas espirituais, com poder espiritual, nós precisamos ter mais tempo na presença de Deus, e Ele foi quem mandou que esse dia fosse um dia santo. Nós temos aqui algo muito curioso para observar. O ciclo semanal é o único ciclo do nosso calendário que não tem uma base astronômica. Por exemplo, o ano tem 365 dias. Por quê? Porque a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Isso se chama translação. E um dia de 24 horas tem esse tempo justamente porque é o período que a Terra precisa para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, a rotação. E os meses do ano têm base nas lunações, nas fases da Lua. Agora, por que nós temos uma semana de 7 dias? Não tem nada a ver com o Sol, não tem nada a ver com a Lua. Nós temos uma semana de 7 dias por uma razão histórica, porque Deus quis, porque Deus lá na criação fez o mundo em 7 dias. Então nós, todas as vezes que guardamos o sábado, nós estamos participando de um memorial da criação, de uma lembrança da criação. O sábado começa ao pôr do sol, quando nós lemos Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículo 32, a gente vê que da sexta-feira em diante nós já temos o período do sábado começando. Aqui diz o seguinte: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então o nosso sábado, ele é celebrado de uma tarde até outra tarde, de um pôr do sol até outro pôr do sol. Quando nós vemos aqui na Bíblia a narração dos 7 dias da criação, nós vemos o seguinte: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, houve tarde e manhã o quarto dia, houve tarde e manhã o quinto dia. Tudo isso a gente vê nesses versículos, capítulo 1 de Gênesis, versos 5, 8, 13, 19, 23, 31, e assim a gente vê que houve tarde e manhã. E aí, um dia, na mentalidade bíblica, ele começa na parte da tarde, ou seja, quando escurece. Manhã significa a parte escura. Então, parte clara. A tarde significa a parte escura e a manhã significa a parte clara. Você vê essa mesma jogada de palavras, tarde e manhã, para compor um dia de 24 horas? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25,
E Números capítulo 9, versos 15 e 16. Tarde e manhã significa um dia de 24 horas. Tarde significa em hebraico a parte escura do dia e manhã significa a parte clara desse dia de 24 horas. Na Bíblia, o dia não começa à meia-noite. Essa é uma herança do romanismo. Porque da cultura hebraica, da cultura bíblica, nós temos o dia começando sempre ao pôr do sol. Então o dia, ele começa ao pôr do sol, de acordo com a Bíblia. Então o sábado, ele começa no pôr do sol. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 3, verso 8, aqui Deus procurando Adão e Eva na viração do dia, nós vemos uma cena muito linda. Deus indo sempre, conforme seu costume, na viração do dia, buscando ali Adão e buscando Eva. Todas as vezes que nós temos a viração do dia da sexta para o sábado, ou seja, quando vai começar a escurecer, nós temos o costume, o hábito de fazermos um culto para entrarmos nesse encontro especial com Deus. Então, isso é chamado de o culto de horário de pôr do sol. Então, quando o sol se põe, a gente faz ali um culto desse horário do pôr do sol, para começarmos o nosso sábado e separarmos o dia de sábado como um dia especial. Agora você imagina se todas as pessoas no mundo fizessem um culto de pôr do sol. A sombra da terra, conforme ela ia girando nas suas 24 horas, iria ser ocupada por louvores, por adorações. Então a terra toda, num período de 24 horas, estaria adorando Deus no dia de sábado. Numa sincronia, a família da terra, a família dos seres humanos, estariam adorando a Deus. E por isso a gente faz o culto de pôr do sol. Em Lucas capítulo 4, verso 16, a gente vê que Jesus ia para a sinagoga aos sábados. Isso era um costume de Jesus. Ele tinha esse hábito de ir para a sinagoga aos sábados. No sábado a gente separa tempo para ir para a igreja. A gente acorda ali, logo cedo se arruma, 9 horas vai para a igreja, tem ali o nosso momento de estudo da palavra de Deus, até 11 horas, 11h30, quando a gente tem ali os nossos momentos de comunhão com os irmãos e adoração na presença de Deus. Se fosse algo ruim, com certeza Jesus não teria esse costume. Ele já teria cortado o mal pela raiz. Mas estar na igreja é com certeza algo que agrada a Deus para a nossa guarda do sábado. Em Levítico 23, versículo 3, a gente vê que o sábado é uma santa convocação. Deus quer reunir os seus filhos na presença dele todo sábado. Então o sábado vai ser algo que até mesmo na Nova Jerusalém, na vida eterna, nós vamos participar toda semana na presença de Deus. Todo sábado nós vamos estar na presença de Deus como uma grande família humana para adorar o nome dele. Bom, eu lembro que o sábado é um dia de nós pregarmos o Evangelho. Em Atos capítulo 18, verso 1, 3, 4 e 11, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele usava as horas do sábado para pregar o Evangelho. Atos capítulo 18, versículos 1, 3, 4 e 11. Nós lemos que Paulo pregava o Evangelho. Diz o seguinte: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Capítulo 17, verso 2 de Atos. 17, verso 2. Diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aqui a gente vê claramente que o apóstolo Paulo também tinha o mesmo costume de Jesus. Mesmo depois da cruz, ele continuava guardando o sábado e continuava pregando o evangelho nas sinagogas.
mesmo em lugares onde não tinha sinagoga. O apóstolo Paulo, ele se fazia presente para ter momentos de oração e momentos de culto com a igreja. Atos 16, versículo 13, diz o seguinte. Então algumas pessoas falam que, obviamente, Jesus, ele guardava o sábado porque era um judeu, que depois da cruz eles não precisavam mais guardar o sábado, mas não é verdade. A gente vê aqui que o próprio apóstolo Paulo tinha o mesmo costume de Jesus, e mesmo onde não tinha sinagoga, ele separava esses momentos para estar em oração e na comunhão com os irmãos. 16, verso 13 de Atos diz o seguinte: No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e ali, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali concorriam. Então Paulo pregava o evangelho no sábado. Ele guardava o sábado, seja em lugares que tinha sinagoga ou em lugares que não tinha sinagoga, Paulo pregava o evangelho. Que você possa ter o dia de sábado como um dia especial, um dia realmente de deleite, um dia onde você tenha um costume de estar na presença de Deus, na casa de Deus, descansar bastante na sexta-feira à noite, e durante o sábado de dia, você poder ali ter momentos de evangelismo, momentos de adoração, e assim você está aproveitando bastante o teu sábado, tanto com a tua família, quanto com os teus irmãos, quanto para você mesmo, a tua própria saúde, enfim. Que Deus te abençoe grandemente, que você se torne um guardador do sábado, como Jesus, como o apóstolo Paulo.